E olha como que foi, assim, é incrível. Deus, ele faz as coisas da maneira que Ele quer. Eu tinha por volta de uns 20 anos, mais ou menos, acho que até menos, uns 19, 18 anos. Eu estava lá no Camelô de Campinas. E aí começou a tocar essa música. E eu parei na frente da lojinha lá que estava tocando CD, né? E fiquei ouvindo ela e meu coração, assim, sabe, encheu numa proporção tão grande, um sentimento tão gostoso que eu senti, que eu fui atrás da mulher que estava vendendo CD, perguntando: que CD que é esse? Eu quero. E aquele CD, eu não sei como não furou, porque eu ouvi a mesma música o dia inteiro. Acho que por anos eu ouvia aquela música, no carro, em casa. Eu descia do carro, eu tinha que tirar o CD. A bolsa eu esquecia, mas o CD eu pegava. E assim, para dar início à palavra também, a hora que começaram a louvar, né? Se o mar me submergir, a tua mão me alcançará. E eu quero falar com vocês a palavra que Deus ministrou no meu coração, Mateus, capítulo 14, a partir do versos 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse num barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele tinha, antes desse versículo, ele tinha feito alguns milagres. E os discípulos estavam com ele. Naquele mesmo dia, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Saindo dali, Jesus, ele foi ao monte orar. Ele foi se retirar. Imagino eu que ele foi orar pela tristeza de ter perdido seu amigo, um pouco antes de fazer um milagre. Isso faz a gente ter uma noção que Jesus, ele não parava. Independente do que ele estava sentindo, ele não parava de manifestar a obra do Senhor aqui na terra. Fazer aquilo que o Pai tinha lhe enviado para fazer. Mas ali ele foi, se retirou a orar e falou para os discípulos: pega o barco e vai. E os discípulos obedientes foram. Quando o barco começou a ficar entre a tempestade, eles ficaram com medo. E é assim que vem na nossa vida, o medo. Quando estamos passando por uma situação, quando mesmo nós crentes temos o costume de dizer: mas veio um vento, né? E o vento vem para nós também. Não necessariamente precisamos estar no meio do mar, ou dentro de um barco. O vento, ele vem. E aí nós ficamos como? Com medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele faz seu coração bater mais rápido. Ele faz você tirar a concentração daquilo que você precisa resolver, ou daquele que você precisa falar, daquele que você precisa pedir, que é o nosso Senhor. Quando estamos com medo, nós nos concentramos tanto naquele medo, tanto naquele problema, que nós esquecemos que nós temos um Deus tão grande, que independente de qualquer coisa, Ele vai estar conosco. Mas o que nós mais vemos nos últimos tempos são pessoas com medo, pessoas atribuladas pelos seus problemas. E ali nós vemos o discípulo, né, o Pedro, ele fala assim: Senhor, se foi você, faz-me sobre as águas. O medo dele estava tão grande que ele não reconheceu a voz do mestre.
no qual ele tinha passado o dia inteiro junto. Fazia algumas horas só que eles não estavam mais perto, né? E ali o Pedro disse, se for o Senhor, faz ter por as águas. E Deus, ele é misericordioso. A gente testa o Senhor. Diariamente fazemos isso. Se for para eu ir, o Senhor fala, que nem ontem, na hora que eu li a mensagem do pastor, eu falei, meu Deus. Será que ele está louco ou sou eu que estou louca de aceitar? Ele está louco de me chamar, eu estou louca de aceitar, né? Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O princípio é difícil, mas eu creio que é começando que o Senhor vem nos capacitando. É começando e dando a oportunidade para o Senhor trabalhar em nós. E eu estou aqui totalmente disponível e disposta para o Senhor Jesus, para fazer a vontade dEle. É claro, nós temos os nossos erros, mas nós temos que batalhar para enfrentá-los, para viver de acordo com aquilo que o Senhor quer e preparou para nós. Amém? E aqui eu fiz algumas anotações. Enquanto Pedro andava pelas águas e olhava nos olhos de Jesus, ele ia andando. Mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tempestade, ele afundou. E é assim que nós fazemos em nossas vidas. Quando nós começamos a ter um problema, começamos a fixar o nosso pensamento no problema, começamos a ficar pensando só naquilo, só naquilo, só naquilo. Aquilo torna o centro da nossa atenção, aquilo torna o maior objetivo a ser resolvido, e na vida do cristão, o objetivo a ser resolvido, o objetivo a ser traçado, não é o problema, é o dono o dono de tudo aquilo que criou. Deus, Ele nos criou, Ele criou o céu, Ele criou a terra, e Ele vai poder nos tirar desse problema, se for da vontade dEle, porque Ele tem um poder que nós não temos. Quando saiu da nossa mão a permissão de fazer com que resolvemos aquilo, o Senhor é aí que entra. E às vezes nós queremos que esse problema seja resolvido para ontem. E Deus, Ele vai resolver na hora dEle. Porque o tempo dEle é diferente do nosso. Ele sabe o que é melhor. Tem problemas que se nós não passarmos, nós não vamos crescer. Tem problema que se nós não enfrentarmos, nós não vamos sair da mesmice. Nós vamos ser cristãos desde aquela época, 20 anos atrás. Pedro andava com o Senhor, eu acho que não fazia nem 3 anos, né? E nós, quanto tempo andamos na caminhada cristã? Eu, por exemplo, eu acho que eu estou há uns 23 anos, mais ou menos. 23 anos. E mesmo assim, tem hora que eu estou igual Pedro. Eu vou olhando para Jesus, mas de repente eu olho para o problema. E eu falo, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu, nessa noite, o Senhor me faz lembrar, e faz lembrar você, que você não vai fazer nada, mas Ele é que vai te ajudar. É Ele que é o teu ajudador. Ele diz, não importa as circunstâncias, eu estou contigo. Eu estou contigo. Nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor. E nós estamos vivendo em dependência de homens, de amigos, de pastores, de missionários, que ora, que revela. Nós queremos o que Deus tem para nós. Nós não estamos querendo o que Deus é por nós, o que Deus fez por nós. É difícil, eu sei, eu passo lutas também, passo ventos. É difícil no meio do vento você glorificar o Senhor. É difícil no meio da tempestade você falar, Senhor, eis aqui a minha vida, sou totalmente seu. É difícil. Nessa hora que a gente passa por determinados ventos, a gente quer se esconder. É uma sensação de abandono. É uma sensação de que fomos deixados.
E ali acabamos nos esquecendo quem é o Senhor da nossa vida. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais vai nos deixar. Que os nossos olhos estejam sempre fixados para Jesus. Que nós não desviamos os nossos olhos de Jesus, independente das nossas lutas. Amém? Pedro, ele vacilou, mas não esqueceu que em sua frente estava o único que podia ajudá-lo. Ele olhou para a tempestade, mas quando ele afundou, ele gritou: socorro, Jesus. E você está gritando socorro para quem? Eu já gritei socorro para quem? Tinha uma época, irmãos, que eu passava por problema, eu corria lá na casa da minha amiga, da profeta Miriam. Ai, Miriam, ora por mim. Acho que ela não aguentava mais. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda em oração. E isso não é errado para você chegar numa pessoa que você confia e pedir que ela ore com você, não para você. Você tem que se pôr ali também no momento e orar junto com a pessoa por aquilo que você está precisando, por aquilo que você está pedindo. Não somente você chegar lá e falar: ó, estou aqui, ora por mim. Aí enquanto a pessoa ora, você está assim, ó. Não abre a boca para falar nada. Não, nós vamos orar juntos. Hoje eu aprendi. Eu peço, continuo pedindo ajuda. Claro que sim. Mas nós vamos orar junto. Eu venho para o pastor há um tempo atrás: pastor, o senhor me ajuda em oração por isso, isso, isso. O senhor me ajuda, não o senhor ore por mim. Eu também tenho que fazer a minha parte. E nós nos esquecemos de fazer a nossa parte. Nós estamos vivendo no comodismo. O comodismo, ele tomou posse, o medo, ele tomou posse de uma maneira dos cristãos, que esse tem que ser um bichinho da maçã que tem que ser arrancado. É normal sentir medo, mas você não pode viver o medo. Viver no medo. É super normal. Quem nunca sentiu medo? Às vezes você tem um pesadelo, você acorda ali apavorado, tremendo, com medo. Mas você não pode ficar ali naquele medo daquele pesadelo. Você vive situações que às vezes te deixam com medo, mas você também não pode ficar com a cabeça pensando só naquele problema. Você tem que pensar em Jesus, em Deus. O que Deus quer que eu faça no meio desse problema? Aonde Deus quer que eu vou no meio desse problema? Ali fora tem alguém me esperando para eu falar a palavra, para eu pregar o evangelho. E eu estou aqui fixado nesse problema enquanto almas estão morrendo lá fora. Eu poderia estar pregando para mim mesmo no meio dessa tempestade, abrindo a palavra de Deus e lendo e descobrindo o que Deus quer para a minha vida. Porque a maior revelação é essa, é a palavra do Senhor. Deus, ele usa pessoas para fazer algumas profecias, sim, usa, mas a maior revelação já está aqui, aberta para nós. Quem não tem uma Bíblia em casa, quem não tem um celular, um aplicativo, aonde pode chegar, não, mas nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós vamos colocar nossos olhos no profeta, nós vamos colocar nossos olhos na situação, e Jesus ficou ali do ladinho, guardado. A hora que eu lembrar dele, eu vou lá procurar ele. Gente, Jesus tem que ser o nosso centro. Jesus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. E nós estamos colocando medos e problemas. Mesmo assim, Pedro foi repreendido. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E os crentes de hoje não gostam de ser repreendidos não, né? Quando o pastor prega uma palavra muito dura aqui, eu mesmo fico assim: ai meu Deus, eu estou fazendo isso? E aí eu volto para casa preocupada, eu falo: Senhor, será que eu também estou assim? Eu vou orar para descobrir, porque tem hora que a gente enxerga o erro dos outros, mas o nosso próprio erro, é só Deus que Ele vai nos mostrar. É só o Senhor, através do Espírito Santo e da palavra dEle, que vai nos alertar dos nossos próprios erros. E aí eu saio daqui também teve dias de eu sair triste.
triste, 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 triste. Mas eu sei que foi para curar. Então, quando o Senhor, Ele nos repreende, assim como Ele repreendeu Pedro lá naquele momento, Ele não repreendeu Pedro para destruir ele, homem de pequena fé. Ele quis dizer, Pedro, você conseguiria vir até mim, se você não tivesse olhado para o lado, e tivesse fixado meus olhos em tudo aquilo que nós já vivemos juntos. Acabamos de sair de um milagre, onde eu multipliquei para mais de 5.000 pessoas, mais 5.000 homens, né? Dizem que pode ser que chegou até 25.000 pessoas. Ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. E aquela tempestade ia ser o quê? Fora os outros milagres que Jesus já tinha feito. Eu estou falando desse porque aquele milagre tinha acontecido no mesmo dia. E quantos milagres Deus fez na minha vida e na sua vida? E quando passamos por problemas, por situações, o medo ele toma tanta conta de nós, que nós esquecemos até o que Jesus fez por nós. E começamos a colocar em Deus a capacidade que nós achamos que Ele tem. Que seria a nossa capacidade, mas eu não consigo resolver. E Deus? Não tem impossível para Deus. É a palavra dEle quem nos diz, não existe impossível. Vamos parar de falar, de achar que o que Deus pode, o que Deus não pode. Deus, Ele pode o que Ele quiser. Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E não há nada impossível para Ele. Essa situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, não é impossível para o Senhor. Eu creio que Ele vai chegar na hora certa, mas se Ele não chegar, Ele vai continuar sendo o Senhor da minha vida. Ele vai chegar, Ele vai continuar sendo o meu Deus. Eu tenho que só agradecer ao Senhor, porque Ele já me deu o Filho dEle naquela cruz. Eu não tenho mais nada para pedir, mesmo assim eu peço. Mesmo assim eu peço, porque ó, crente é pidonça, hein, irmãos? Pensa num bichinho pidonça, é todo cristão. Ele ai para a oração, ele fala 2 obrigado e já começa. Senhor, sabe o que é? Que eu preciso pagar minha conta. Sabe o que é? Que a minha filha está doente. Senhor, sabe o que é? Que eu estou com medo de ir lá hoje ministrar. Senhor, sabe o que é? É isso e aquilo. Senhor, e vai, e vai, e vai, e vai. Você não dá nem tempo de Deus respirar. Nem a gente respira direito, a gente já vai. Blá, blá, blá. E Deus, Ele não é assim, Ele é majestoso. A gente tem que ter educação e respeito para chegar perto dEle, diante da presença dEle. Não é de qualquer jeito. Não é com o coração atribulado desse jeito que a gente vive na correria do dia a dia. A gente faz tudo correndo. Até na presença de Deus nós vamos correndo. Porque nada dá tempo. Nunca dá tempo. Você já viu? Não dá tempo de nada. Mas quando você começa a conversar no WhatsApp com alguém que você tem interesse naquela conversa, você até esquece do seu próximo compromisso, né? Então, irmãos, que nós venhamos ser vigilantes. Que nós venhamos ter a coragem de Pedro para sair do barco. Mas que nós não venhamos olhar para o vento. Se olharmos, sabemos que nós temos um Deus misericordioso, que Ele pega em nossa mão e nos traz à tona. Amém? Passando pela tempestade, sensação de abandono. Mas Deus, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. No tempo oportuno Ele age. No tempo de acordo com a vontade soberana, Ele é soberano. Até a tempestade tem uma finalidade. Existem lições que só podem ser compreendidas em plena tempestade. Quantas vezes, por um momento ruim, depois que tudo aquilo acaba, você dá graças a Deus por aquilo ter acontecido, porque você pôde ver situações que se Deus não tivesse permitido tal situação, tal tempestade, você estaria enganado até hoje. Eu falo com propriedade, que eu tive que passar por algumas tempestades para Deus revelar a grandeza dEle na minha vida.
tudo passa. As coisas boas passam, mas as tempestades também passam. E como que nós vamos passar? Confiantes e em paz. As mais altas ondas, as mais altas tribulações, os maiores medos, os maiores problemas que eu e você enfrenta, já estão embaixo dos pés de Jesus. Assim como as ondas daquele mar, aonde ele foi por cima. É assim que nós temos que descansar nos nossos problemas, porque é assim que Deus está na situação em que nós vivemos. Se você é servo fiel, se você ama o Deus Todo-Poderoso, não tem por que temer, porque a palavra do Senhor, ela diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil nós enfrentarmos uma situação e achar que Deus está cooperando para aquilo. Mas a palavra dele, ela não mente. A palavra dele, ela não mente. E ainda vai mais além, ela diz assim: em tudo, dai graças. Somos capazes de dar graças em tudo? É difícil, né, irmãos? Tem coisas que na nossa vida a gente passa, que você quer dar graça, mas parece que não sai nem só pela boca, nem por palavras você consegue. Sentimento, então, nem se fala. Nenhuma habilidade, nenhuma riqueza dessa terra pode trazer a paz que excede todo entendimento. Por que eu escrevi isso? Quando o Espírito Santo ministrava para mim. Muitas pessoas acham, filha, se tiver dinheiro, vai conseguir tudo. Muitas pessoas acham que se for estudioso, se tiver habilidade, tiver profissão, vai estar no auge, não vai ter mais problema. E ele me fez lembrar, quantos ricos se suicidam? Tem dinheiro, tem carro, para conseguir a riqueza, teve habilidade, mas são tristes, frustrados. Por quê? Porque não conheceram e não têm Deus no coração. A partir do momento que você conhece a Deus, a partir do momento que você tem Deus com você, você consegue passar por todas as lutas, por todos os ventos e todas as tempestades, tendo a paz que excede todo entendimento. Então eu quero dizer para você nessa noite, como um dia eu tive que dizer para mim: Fabiana, se eu não tenho paz, se eu não tenho sossego, eu não conheço Deus. Eu não creio na palavra dele. Porque ele diz: eu vou para o Pai. Mas você que ficar, vai poder fazer muito mais do que eu já fiz. Teve um dia que eu não conseguia crer nisso. Quem sou eu? Eu sou uma mini Cristo. E eu vou conseguir. Porque não sou eu, Fabiana, quem faço. É o meu Senhor que opera através da minha vida. Eu não posso nada, eu não faço nada. Mas o Senhor falou que eu posso, é porque Ele vai à frente e vai fazer. Por que eu estou sem paz, Senhor? Se o Senhor disse que deixaria a paz. Eu quero ter paz em meio à luta. Eu quero ter paz em meio a essa situação. E eu vou dizer para você, que hoje eu trago essa palavra, dizendo que eu me amedronto, eu fico triste, mas eu tenho paz. Que eu sei que o que o Senhor tiver de fazer para a minha vida e para a minha família, Ele vai fazer, se assim nós permitirmos. E eu creio que um dia, quem falta permitir, vai permitir. Não porque eu creio, mas porque Deus, Ele transforma sentimentos. Deus, Ele transforma corações. Deus, Ele transforma vidas. E eu tenho que crer, eu preciso crer, e eu creio que Deus, Ele já está agindo, já está transformando. Agora, se a pessoa vai querer,
é outro problema. Mas que Deus está fazendo, Deus está, Deus não para. Ainda que você não veja o trabalhar de Deus, Ele não dorme e nem tosqueneja. Em todo tempo, Satanás quer impor novos medos. Sabe por quê? Porque quando sentimos medos, lembramos que somos mortais. Lembramos que nós nada podemos fazer naquele momento. Porque se a gente sente medo e sabe que pode fazer alguma coisa, logo aquele medo passa. Mas quando a gente sente medo e não consegue fazer nada, Satanás faz nos lembrar que nós somos mortais. E faz nos lembrar que nós não podemos nada. E que nós não vamos conseguir. Mas Satanás, ele foi derrotado pelo poder que há no sangue de Jesus. E a contradição dele já caiu por terra. Porque a palavra de Deus, ela diz: eu estarei com vocês. Eu não deixarei vocês só. Em Salmos 34, 4, o salmista diz assim: busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Aleluia! E o que falta então para nós? Para vencermos esse medo, para fixarmos nossos olhos em Jesus. Falta buscar ao Senhor. Assim como o salmista. Eu busquei ao Senhor. E Ele me livrou de todos os meus medos. Em Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Essa promessa se faz para os nossos dias de hoje. Certo que num contexto Deus estava falando para os israelitas, né? Para consolá-los. Porque eles seriam levados aos cativeiros se eles não adorassem a outros deuses. Mas essa promessa, ela se cumpre até hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova para todas as nações de geração em geração. Ela não fica só lá no passado. Então, para encerrar aqui e ficar na palavra do Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te apavore, porque eu sou o teu Deus. Enquanto passar pela luta, pela tempestade, ainda que você tiver caído no mar, dos seus problemas, dos seus medos, lembre-se, busque ao Senhor, assim como o salmista. Busquei ao Senhor e Ele me livrou. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos ter mais fé. Que nós venhamos persistir de andarmos da maneira que Deus tem trilhado para nós andarmos. Que nós não desviamos nossos olhos para a direita ou para a esquerda, para o problema ou para a tempestade ou para o medo. Mas que nós ficamos com nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor da nossa fé, é o nosso Salvador, é o único que pode nos ajudar quando nós não podemos fazer mais nada. Não há outro. Não vá atrás do seu vizinho, do seu amigo. Tem muita gente que você conta problema e eles ficam glorificando o seu problema em vez de glorificar a Deus. Você tem que ser sábio. Seja sábio. E este é um instrumento de sabedoria, é um instrumento de vitória. Está aqui, ó, está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor por eu ter trazido o meu esboço para lembrar de tudo que Ele ministrou no meu coração no dia de hoje. E eu espero que assim nós se mantemos firmes para o alvo que é Jesus. Nós não desistimos, porque se nós não tivermos os nossos olhos focados para Jesus, aqui, durante nossos problemas, como que nós vamos poder, sabe, crer e viver na certeza que nós vamos alcançar o céu? Não tem como, irmãos. Não tem como. E se cobre diante do espelho. Porque eu, quando eu estou em falta, eu vou lá no meu espelho e falo: Deus, mas o que é isso? Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? Está errado, me ajuda. Porque nós temos, né? Nós somos homens, mulheres que pecam.
mas nós não podemos persistir nos nossos erros. Assim que o Espírito Santo acender aquela luzinha de alarme, lembra: opa, peraí, estou fazendo algo errado. Busca o Senhor. Busca o Senhor, porque Ele te fortalecerá para sair de determinada situação. Amém?